Então, pessoal, apenas para atualizar vocês, esse vídeo aqui vou tentar fazer o mais rápido possível. Eu fiz uma alteração, quem for abrir o código vai dar uma olhada. Primeiro que está um pouquinho mais organizado a hierarquia, que eu retirei coisas desnecessárias. Tinha criado dois pools, um para inimigos, outro para aliados, mas eu voltei atrás agora, porque eu criei um sistema de IDs para as unidades. Toda vez que você popular um pool, ou criar um pool, depois vir popular, o pool vai criar uma ID única para cada unidade, certo? Então, vocês podem ver aqui que não se repete nunca isso aqui. Se vocês criarem pelo editor, não vai dar problema. Se vocês criarem na mão, provavelmente vai dar problema, tá, pessoal? Mas enfim, tanto as unidades têm uma IDs, quanto os pools, propriamente dito, também tem uma ID. Essa ID do pool é diferente da ID das unidades. Por que isso? Porque nós chegamos, com o Yuri e o Rony, chegamos à conclusão que vamos fazer aquele processo de multiplayer que é usado no Age, no Star, que as ações realizadas pelo jogador é enviada para o servidor e o jogo em si é gerenciado por microturnos e essas ações ficam armazenadas e quando você chegar naquele turno desejado, o servidor dispara as ações e todo mundo executa. Então todo mundo vai ser um espelho. Isso já foi implementado, eu já vou mostrar para vocês, mas a primeira coisa, uma coisa muito importante que eu quero mostrar para vocês é a seguinte: o sistema de ações então teve que ser alterado. Se vocês forem olhar aqui nas ações, o que acontece? Esse cara aqui vai cair fora, não vai mais precisar desse cara aqui, eu até esqueci de tirar. Mas as ações estão aqui agora, ó, Actions List. Todas as ações do jogo, por enquanto que eu tenho, né? Quem for criar ação tem que pegar essas ações, vir aqui no Game Manager e jogar nesse Game Action List aqui, ó. Todas as ações do jogo vão ser jogadas aqui. Quando você dá um play, essas ações vão ser copiadas para cada unidade. Ah, mas por quê? Porque é o seguinte, porque agora vocês podem dar uma olhada aqui, ó, as ações elas têm um index. Esse index é o ID dessas ações. Então, quando você clicar com o botão direito, você não vai mais executar a ação mover. Você vai executar o index 1, simplesmente assim. Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, no Blacksmith. Se vocês vierem aqui no Actions Controller, o Right Click Action, agora ele não permite que você arraste uma ação para cá, mas sim você tem que colocar um índice. Esse índice é aquele lá da lista, certo? Então vocês respeitando aquele índice dessa lista aqui, vocês podem olhar aqui, tudo vai dar certo. Ou seja, toda vez que você executar uma ação, o cliente vai informar que para o servidor esta ação, vai enviar um pacote com as ações executadas naquele microturno, o servidor vai armazenar e vai replicar para todo mundo. Eu criei aqui um objeto e componente chamado Offline Server, que é como se fosse, que executa exatamente isso que eu estou falando, só que de modo offline, para que vocês possam ir testando aí. Então, apenas como atributos aqui, vocês podem ver que o Turn Change Time é em segundos. Então, quantos segundos você quer que o turno troque? Por exemplo, aqui eu coloquei 0.5. 0.05 seria 50 ms. Então, e quantos turnos você quer que tenha, turnos máximos, e em qual turno você quer executar a ação. Por quê? Porque você não pode executar a ação logo quando você manda para o servidor, ou seja, você mandou a ação para o servidor já replica para todo mundo. Não dá, porque isso vai gerar desincronismo. O servidor tem que esperar alguns turnos para então poder disparar para os outros clientes, inclusive para mim mesmo. Então, nesse caso, a gente espera 3 turnos aqui, pode ser 3 ou pode ser 2, para executar, vou colocar 2 aqui, para executar todas as ações. Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, 2 segundos para vocês verem como ficaria lag, por exemplo, 2000 ms
de resposta. Ó. Eu vou pegar aqui, vou dar um play. E eu vou pegar meu Blacksmith e vamos ver. Eu cliquei e ele foi. Cliquei de volta e ele foi. Cliquei e agora que ele foi. Dá pra ver que isso dá para simular bastante um lag. Ó. Eu vou colocar aqui 10 segundos ou 1000 ms, sei lá. Olha lá, ó, cliquei. Depois de 10 segundos que ele leva 10 segundos para trocar de turno e quando chegar no segundo turno que ele vai executar a ação. O normal, por exemplo, quando a gente está conectado a um servidor americano, é 180 ms mais ou menos. Então você pode clicar aqui, ó, e você vê que a resposta é meio que instantânea, né? Apesar de ainda não ser muito a ideal, mas ainda é instantânea. Quando nós estamos jogando num servidor nacional, geralmente ficamos entre 40 ms por aí. 0.04. Então a gente pega e não está trocando. Ah, porque eu acho que tem que, como ficou muito rápido, tem que deixar no terceiro turno aqui. Zero ponto quatro. Não, agora bugou. A Unity travou tudo. Deixa eu spawnar de volta aqui e ver o que aconteceu. 0.04. Agora sim, está indo. Não sei porque bugou ali, mas enfim. 0.04. Vocês podem ver que é praticamente instantâneo. Tem que frisar novamente. Essa ação, eu estou apenas registrando a intenção de realização. Mas quem está realizando essa ação aqui não sou eu, é o servidor. O servidor está processando e retornando para mim. Bem, pessoal, então é isso aí. Era só que eu queria mostrar para vocês e até mais. Só para deixar uma explicação mais clara aqui, eu vou mostrar o que está acontecendo atualmente com essa questão de action. Então eu tenho aqui um client, certo? Um jogador. E ele tem um camarada chamado Action Controller. Vou botar aqui Action Controller. Certo? Toda ação que você executa é este cara aqui que informa ao servidor a ação que você mandou. Então eu tenho aqui um action e esse action vai para o servidor. Isso aqui é uma nuvem, certo? Isso aqui é o server. Esse servidor aqui vai começar a empilhar todos os actions que ele está recebendo naquele turno. Por exemplo, no turno 1, ele recebeu este action e mais uma série de actions aqui. Então vou fazer aqui uma caixinha que significa os actions, certo? É importante mostrar para vocês que as ações recebidas no Action 1, elas devem ser retornadas no Action 3. As ações enviadas no turno 2 devem ser retornadas no Action 4. E assim sucessivamente. Aqui o Action 5. Essa é a questão. Então, vamos supor que aqui nós mandamos, aqui temos vários actions, e quando chegou esse action era do turno 1, e outros clientes também mandaram vários actions, certo? E empilharam ali. Quando chegou no turno 3, os actions do turno 1 vão ser disparados de volta para todos os clientes. Só que eles vão vir para a seguinte, ó, aqui a pilha, certo? De actions. Daí eles vão retornar para
vários clientes, para todos os clientes que tiver. E daí o que vai acontecer? Esse action vai, essa pilha de action vai vir para o Units Manager. Vou colocar um M aqui. Por que Units Manager? Porque aqui não tem só a sua ação, aqui tem a ação de todo mundo. Então o Units Manager vai pegar e vai distribuir as ações. Esse aqui é um jogador. Aqui tem um outro Units Manager de um outro jogador. E aqui um outro Units Manager de outro jogador. Essa Units Manager aqui vai, como o Action sabe a ID da unidade que executou a ação, sabe o ID da ação e sabe o ID da unidade target ou sabe o vector 3 da posição do clique do mouse. Armado dessa informação aqui, isso aqui ó, é o pacote de uma ação, de um action. Então, esse cara aqui, o Units Manager, vai pegar a unidade ID da unidade que executou, a ação que ele quer executar e em quem ou aonde. E ele vai distribuir para cada unidade do jogo e assim sucessivamente. Dessa forma, o jogo está totalmente sincronizado. O jogo desse cara aqui é um espelho. Sai, Rafa, para de encher o saco. Esse cara e esse cara aqui, tudo é um espelho, entendeu? Porque todas as unidades, independente se essa unidade é minha, é do inimigo, é do meu aliado, todas elas vão executar essa pilha de ação aqui. E assim, sucessivamente. Era só apenas para dar uma mostrada para vocês como que foi bolado esse esquema aqui. Tá certo? Abraço, falou!